E qual é a história natural? Talvez o ponto que vocês mais conheçam nessa história da estenose aórtica. Muitos de vocês já viram esse slide aqui nas apresentações do Dr. Eugene Braunwald. Isso aqui é uma publicação da década de 60. Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto. E hoje vamos dar início a uma discussão muito interessante. Vamos abordar temas fundamentais sobre a estenose aórtica. Vamos abordar conceitos da propedêutica, conceitos que vão fazer a diferença para você entender a história natural da doença e, com isso, poder compreender toda a evolução, até mesmo pensando em intervenção, em como você faria para poder resolver definitivamente esse problema do paciente. Todos os conceitos que nós vamos abordar e que vão ser fundamentais, de nada vão valer se você não conseguir aplicá-lo no seu dia a dia. Então, o objetivo aqui é exatamente esse, buscar a base de toda essa fisiologia, toda essa propedêutica, mostrar que pequenos detalhes podem fazer a diferença completa nessa curva de evolução, com impacto inclusive na sobrevida do paciente. E para isso, nós vamos trazer alguns conceitos que vamos passar por estenose aórtica, insuficiência mitral, estenose mitral e todas as outras valvopatias que fazem ainda um compêndio de prevalência interessante nesse contexto de doença valvar, ok? Então vamos iniciar agora com a apresentação. A partir de agora vamos então começar com alguns conceitos importantes nessa evolução. Aqui, como vocês podem ver, nós vamos trazer o conceito de estenose aórtica. O que é estenose aórtica? E para isso é fundamental que a gente entenda alguns aspectos. Primeiro, a estenose aórtica simplesmente é a restrição da abertura das cúspides valvares, levando a uma queda da área valvar. Então a área valvar se torna menor. E isso causa um impacto nesse momento do ciclo cardíaco, que é geração de um gradiente sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E isso é um dado fundamental, porque ele faz parte da classificação da doença. Hoje nós não vamos nem muito abordar a classificação, mas conhecer a classificação é fundamental quando você for pensar em intervenção, em indicar uma intervenção. Afinal de contas, lesões discretas não devem propiciar, não devem incentivar a você a ter um raciocínio intervencionista, já lesões importantes sim fazem a diferença nesse contexto. E aqui está exatamente a evolução que nós encontramos na história natural da estenose aórtica. A estenose aórtica tem algumas etiologias e nós vamos abordar a mais prevalente, que é a etiologia calcífica, ou degeneração calcífica, como vocês podem ver. Inicialmente, então, surge uma esclerose valvar, onde a velocidade máxima do jato através dessa válvula estenótica não passa de 2 metros por segundo, e esse gradiente, então, estimado, que nós utilizamos a equação de Bernoulli modificada, ela não passa de 16 milímetros de mercúrio. Nesse contexto, a área valvar ainda tem uma abertura considerável, acima de 1,5 centímetros quadrados. A partir do momento que isso aí progride, que essa lesão progride, nós chegamos ao ponto onde aquela velocidade sobe, passa de 2 metros por segundo, mas em compensação ela não passa o valor de 2,9 metros por segundo, ok? E nesse contexto, o gradiente médio agora, não o gradiente sistólico máximo, mas médio, não ultrapassa a marca de 30 milímetros de mercúrio. Ainda temos uma área valvar com abertura considerável, acima de 1,5 centímetros quadrados. Se ela progredir um pouco mais, ela passa a ser considerada moderada, que é o momento onde ela quase chega na que define como importante. Então, 3,9 metros por segundo é o corte máximo da velocidade e o gradiente médio não passa de 40 milímetros de mercúrio. Nesse contexto, a área valvar já se reduziu um pouco, mas ainda não chega a preencher critério de lesão importante, que é 1 centímetro quadrado. Perfeito? Lembre-se aqui que nós vamos discutir em outras aulas que nós vamos trazer para vocês sobre as situações de estenose aórtica com gradiente baixo, com baixo gradiente e baixo fluxo. E aí a questão do gradiente médio vai ser discutido mais a fundo nesse contexto. Pois bem, progredimos a lesão e agora ela passa a ser considerada importante. O que isso significa? Quando a área valvar se reduz a menos de 1 centímetro quadrado. Okay? Isso é acompanhado de uma velocidade máxima acima de 4 metros por segundo e um gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio, nesse contexto que eu falei para vocês, de um gradiente e um fluxo normais. Existe uma classificação mais recente que agora está ganhando muita visibilidade, que é a estenose aórtica considerada muito importante. O que é isso? É quando, além de importante, ela tem sinais de complicadores, que são considerados uma situação mais avançada da doença. Por exemplo, quando você tem uma velocidade máxima agora acima de 4,5 metros por segundo, a diretriz nacional traz 5 metros por segundo. Mas qual é o conceito? Que agora nós temos uma velocidade bem acima do que é já exigido para considerado como importante. Gradiente médio acima de 50, como vocês viram, o gradiente médio era acima de 40,
E a área valvar, que era menor que 1, para ser considerada importante, aqui é considerada menor que 0,75 centímetros quadrados, para ser considerada como importante. E qual é a história natural de toda essa doença? Como eu disse para vocês, né, é a estenose aórtica calcífica, degeneração calcífica. E se vocês observarem, ela tem uma correlação muito semelhante, ou diria até que a mesma etiopatogenia da doença arterial coronariana. Se vocês observarem, é exatamente a evolução normal da aterosclerose, da formação de uma placa de colesterol na parede da artéria coronária. Isso aqui pode ser inclusive detalhado com aquela história que vocês viam na doença coronariana. Aquelas células espumosas, depois geraria um acúmulo de lipídio oxidado, depois agregaria um local inflamatório, uma cápsulazinha que pode se romper ou não. Quando falamos na válvula aórtica, o episódio de ruptura da cápsula dessa placa não é tão importante para mim, pois ela não gera obstrução de nenhum vaso. Mas a história natural de todo esse acúmulo de colesterol oxidado, de inflamação, leva a uma redução da mobilidade dos folhetos. E é aqui que mora o meu problema, quando eu falo em doença valvar. Repare então que a história é muito parecida, mas a última linha de evolução, onde a ruptura da placa, que levaria a um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, falando doença arterial coronariana, para mim aqui muda muito pouco, por mais que você tenha pequenas ulcerações na parede do folheto, isso não traz repercussão clínica relevante. O que me traz é até o estágio anterior, onde você tem uma placa fibrosa, onde você tem aquele acúmulo de colesterol, aquela calcificação, levando a uma redução da mobilidade das estruturas da válvula. Pois bem, e para que isso é importante? Primeira dica para você utilizar na sua prática clínica. Se você está diante de um paciente sabidamente portador de doença arterial coronariana, então ele já colocou um stent, ele já teve um evento agudo, como infarto agudo do miocárdio, você já pode inferir que muito provavelmente ele vai ter uma degeneração calcífica da válvula aórtica. E aqui já mora seu primeiro insight. Então são doenças que caminham juntas. Conhecer a etiopatogenia das duas doenças faz você ficar alerta, conversando com seu paciente. Se você está discutindo o caso com ele, perguntando o que ele tem, a história prévia dele, pregressa dele, e ele fala para você, doutor, eu já tive um infarto agudo do miocárdio e tem 5 anos. Você já sabe, então, que ele tem aquele gatilho para acumular placas de colesterol na artéria coronariana. Portanto, placas de colesterol na válvula aórtica. E aqui já mora o seu primeiro insight, ok? Trazendo um pouco de epidemiologia para você entender sobre a estenose aórtica, se você observar esse gráfico que eu trago para vocês, a estenose aórtica, assim como a doença coronariana, ela é mais comum acima dos 50 anos de idade. Repara que a estenose aórtica abaixo disso, ela não é tão prevalente em países desenvolvidos, porque aí você teria, no nosso caso aqui, a doença reumática, que poderia propiciar, mas excluindo isso, e esse aqui é uma casuística de país desenvolvido, mostra que acima de 50, 60 anos de idade, surge a casuística para a estenose aórtica, que é a coluna vermelha ou laranja, algumas pessoas veem essa cor diferente. Aí você vai ver, é a primeira coluna que vocês vão ver. Você pode questionar, nossa, mas nem tem tanta comparado com insuficiência mitral, que é o verdinho. É que aqui a insuficiência mitral ela é contabilizada trazendo os conceitos de primária e secundária. Então, miocardiopatia dilatada acaba pontuando aqui, levando à disfunção valvar. Se você excluísse isso e colocasse apenas a etiologia primária para a insuficiência mitral, você teria uma similaridade de prevalência, ok? Mas observando aqui um todo, aí sim existe esse degrau, mas a estenose aórtica não deixa de ser uma doença com etiologia com prevalência elevada. Olhando agora só a estenose aórtica, que é a primeira coluna que nós temos aqui, casuística também de países desenvolvidos, mostra pra gente que a etiologia degenerativa calcífica, como eu falei para vocês, que é o laranja, é responsável pela grande maioria dos casos, então 80%. Em países desenvolvidos, a doença reumática fica ali em torno de 15%, 20% no máximo, né? Aqui no nosso país é um pouco diferente, a gente teria aí uns 30%, 40%. E outras causas, como congênita, válvula aórtica bivalvar ou bicúspide, também pontuaria. E qual é a história natural? Talvez o ponto que vocês mais conheçam nessa história da estenose aórtica. Muitos de vocês já viram esse slide aqui nas apresentações do Dr. Eugene Braunwald. Isso aqui é uma publicação da década de 60. Ele trouxe isso pra gente, qual era a história natural da estenose aórtica. A partir do momento que a estenose aórtica torna-se importante, mas ainda é assintomática, esse indivíduo tem uma sobrevida muito parecida com a população geral. A partir do momento que surgem sintomas, e a estenose aórtica tem uma tríade muito famosa, né, que é a dor torácica, síncope e a dispneia, a gente vai discutir um por um aqui nessa nossa discussão, para poder você aplicar isso daí no seu dia a dia e entender por que surgem essas manifestações.
Mas a partir do momento que você tem uma manifestação como essa, você drasticamente muda a curva de sobrevida. Reparem os senhores aqui, se o indivíduo apresenta um quadro de dor torácica ou angina, uma dor torácica geralmente é típica, como uma dor anginosa, em 5 anos, se você não fizer uma intervenção adequada, no caso, em geral esse paciente vai evoluir para óbito, ok? Agora, se ele apresenta uma queixa como síncope, em geral, em 3 anos, se você não fizer uma intervenção adequada, e aqui quando eu falo intervenção adequada, você pode fazer cirurgia convencional, você pode fazer intervenção transcatéter, essa é discussão para outra aula, mas se você não fizer uma intervenção em 3 anos, uma vez que ele manifeste a síncope, esse paciente vai evoluir para óbito. Agora, se ele chega para você com uma queixa de insuficiência cardíaca, onde a queixa principal é dispneia, em 2 anos, se você nada fizer, esse paciente vai evoluir para óbito. Portanto, você consegue até mesmo estimar. Isso aqui é tão importante que a questão de prova, várias vezes foi abordado na prova de título de cardiologista. Então, é importante você conhecer isso e é importante você entender que uma vez que o paciente manifeste alguma dessas situações para você no consultório ou na sua visita de ambulatório, da forma que for, você consegue entender a gravidade com a qual você está lidando. Vamos entender agora por que esse indivíduo apresenta dor torácica. Você pode virar para mim e falar, simples, Thiago, porque ele tem uma obstrução coronariana. Você me disse que são doenças que caminham juntas. Faz sentido, mas vamos nos aprofundar um pouco mais para ver se faz sentido para vocês essa discussão. Aqui está a seguinte situação da estenose aórtica, de forma compensatória, como ela lida com uma pós-carga aumentada durante muito tempo, já que aquela válvula não abre bem, aquele ventrículo esquerdo ele evolui para hipertrofia concêntrica, ele se torna mais espesso, aumenta a quantidade de fibras musculares para poder ter essa força completa, essa força total para fazer a ejeção sanguínea. E isso aqui é fundamental para nós entendermos por que a estenose aórtica pode causar dor torácica. Vejam os senhores, então, que na evolução você tem uma artéria coronariana irrigando um músculo comum, um miocárdio comum. Em geral, vamos trazer aqui uns números para exemplificar e você poder entender. O fluxo coronariano ele vai variar de x a 5x ml por minuto, por exemplo. E você tem um gasto máximo desse músculo normal, desse miocárdio normal, de x a 3x. Portanto, nesse contexto, você não tem um desequilíbrio, você tem um equilíbrio entre a oferta de oxigênio e a demanda desse miocárdio tentando cumprir o papel dele, que é nutrir esse músculo. Agora, vamos imaginar um outro contexto. Você tem uma mesma coronariana saudável, mas você tem um músculo hipertrofiado, secundário à estenose aórtica. Nesse contexto, você vai ter agora um gasto metabólico desse músculo variando de 3 vezes a 7 vezes. E a coronária continua igual, afinal de contas, mantém-se a fisiologia da coronária. E aí, no repouso, ok, você tem um equilíbrio, mas na atividade física, quando você demanda desse músculo para fazer atividade, portanto, taquicardia, ou você faz uma atividade física, você pode subir o gasto metabólico, a MVO2 desse músculo até 7 vezes, por exemplo. E aí você gera um desbalanço entre demanda e oferta. A oferta não é tão boa para a demanda atual. Então a demanda começa a consumir mais do que a oferta. Você pode gerar uma área de isquemia. Você pode gerar, então, nesse paciente, dor torácica do tipo anginosa. Então, a isquemia que leva à dor torácica anginosa pode surgir por 2 motivos. Vamos ver quais são. O primeiro, da artéria coronariana normal, evoluiu com obstrução coronariana, exemplo clássico aqui é a doença arterial coronariana, irrigando o músculo normal. Então você diminui, nesse contexto, a oferta de oxigênio para o músculo que não consome mais do que o normal. E você tem o outro extremo, onde você tem, na verdade, uma artéria coronariana normal, mas que agora lida com um músculo muito maior, com um gasto metabólico muito maior. E aí sim você tem um desbalanço, mas agora por um consumo aumentado, por uma demanda aumentada e não pela oferta diminuída. E aí você entra em 2 situações de desequilíbrio entre demanda e oferta. A diferença é que na doença coronariana você tem um desequilíbrio de oferta e na doença que seria a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que vem por causa da estenose aórtica, você tem um aumento da demanda, ok? Entendido isso, então, de forma bem resumida, após esse limite de adaptação da hipertrofia concêntrica, você aumenta ainda mais o estresse de parede, aumenta ainda mais o consumo metabólico desse miocárdio. Isso aí leva a um aumento de consumo de oxigênio, que nesse desbalanço gera isquemia. Gerou isquemia, gera dor torácica do tipo isquêmica, do tipo opressiva, do tipo em queimação, aquela que irradia para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, que vocês já estão acostumados.
Então o desequilíbrio entre a demanda e o suprimento de oxigênio, ela é gerada na estenose aórtica em estágios avançados, mas o fluxo coronariano ele é normal em repouso. Até mesmo ele se mantém um pouco dilatado, né? Porque ele já tem que suprir um miocárdio já aumentado. Então ele já está ali tentando ainda fazer isso, mesmo que seja no repouso. Isso aí faz você reduzir a reserva de fluxo que você tem na sua coronária. O aumento do tempo ejetivo também pode contribuir para aumentar essa isquemia e até mesmo a força contrátil do músculo acaba esmagando as artérias coronarianas que entram no miocárdio, não as epicárdicas, mas aquelas que perfuram o miocárdio, fazendo como se fosse um sistema de ordenha dessas coronárias, diminuindo a perfusão coronariana. Então isso tudo junto acaba levando à isquemia e dor torácica. Perfeito? Agora seguindo e falando sobre síncope. Por que existe síncope na estenose aórtica? Nós temos alguns motivos para o indivíduo evoluir com síncope quando ele tem uma cardiopatia estrutural. Vamos ver quais são. A primeira seria uma disfunção de baroreceptores ventriculares, uma resposta vagal, ou até mesmo você pode ter um indivíduo que tem uma síncope vasovagal. Na estenose aórtica, secundária a essa hipertrofia, aquele músculo fica muito grosso, muito hipertrofiado, ele acaba alterando a leitura dos receptores que existem dentro do ventrículo esquerdo. Então, alguns pacientes podem servir de gatilho, podem servir de uma manifestação mais agressiva da síncope vasovagal nesse contexto. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Taquiarritmias ventriculares. Nós sabemos que a hipertrofia concêntrica, quando passa o nível dela, como vocês viram, pode propiciar o surgimento de isquemia. E isquemia no miocárdio pode ser igual a uma taquiarritmia ventricular. Ok, também não é tão comum, mas pode acontecer. Bradiarritmia menos ainda. A própria isquemia do nó sinusal poderia levar a isso, mas não tem muito a ver com a etiopatogenia da estenose aórtica, mas a invasão do cálcio naquele anel aórtico calcificado interferindo no sistema de condução poderia causar um bloqueio atrioventricular, até mesmo em estágios mais avançados. Mas como aqui está escrito, é bem menos comum. E a primeira pergunta que você pode fazer é, será que a síncope é um preditor de risco para morte súbita na estenose aórtica? Não sei. Porque a principal etiopatogenia da síncope nesse contexto é o débito cardíaco fixo. E a gente vai discutir isso um pouco mais agora nessa sequência. Vamos lá, vamos imaginar então uma válvula normal sem estenose. Existe um volume sistólico normal, preservado, ok? Agora vamos imaginar a estenose aórtica que tem acontecido. E a estenose aórtica leva naquele momento uma redução do volume sistólico ejetivo a cada batimento. Uma vez que isso aconteça, surgem mecanismos compensatórios. O que são mecanismos compensatórios? É a forma que o nosso organismo tem de compensar essa chegada menor de sangue a cada batimento. E ele ativa dois sistemas, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso autônomo simpático. Qual é a diferença? O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele tem um efeito mais crônico e tardio. Então, ele acaba atuando de forma tardia, ele mantém retenção hídrica, ele tem outros mecanismos. Agora, aqui nós vamos discutir a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que é o que mais atua nesse momento e que tem interferência direta na manifestação de síncope. O sistema nervoso então simpático está ativado, está atuante e isso leva a uma secreção de adrenalina, ok? O que a adrenalina faz? Sobe a frequência cardíaca e sobe a resistência vascular periférica. Como que isso aqui atua no mecanismo compensatório nesse contexto? Quando você sobe a frequência cardíaca, você agora que você ejeta pouco sangue a cada batimento, ele vai ejetar então várias vezes por minuto. Ele aumenta o número de ciclos por minuto para poder, na soma do minuto, ter um volume completo, um débito sistólico mantido, ok? E a resistência vascular periférica, qual é o impacto disso? Você reduz o componente para que esse conteúdo seja compatível. Já que está chegando menos sangue, eu contraio os vasos para manter o tônus vascular. Então, lançando mão desses dois mecanismos, eu equilibro a hemodinâmica de um paciente que tem estenose aórtica importante. Pois bem, aí eu pego esse paciente, tem um perfil hemodinâmico que antes era coradinho, bem perfundido, e ele evolui para um sistema nervoso autônomo ativado. Então, em geral, o paciente com estenose aórtica avançada, ele é um paciente pálido, é um paciente mal perfundido quando você faz o exame clínico à beira-leito. Ah, isso acontece porque ele tem anemia? Não. Isso acontece porque ele está com o sistema nervoso simpático ativado, ele está vasoconstricto,
Por quê? Porque os vasos contraídos mantêm a pressão arterial dele a cada batimento que ejeta menos sangue do que o habitual. Então, o indivíduo com estenose aórtica avançada, ele é pálido, não por anemia, mas sim por vasoconstrição periférica. Perfeito. Aí você pega esse paciente com estenose aórtica importante e coloca ele para fazer atividade física. Ou ainda, ele sabe que ele tem isso, mas não entende muito bem, e alguém que está em outro andar grita: ah, fulano, vem cá que eu preciso falar com você agora. E ele vai agitado, vai correndo, sobe aquelas escadas, independente da doença que ele tem, e chega lá em cima após uma atividade física considerada importante para ele. Então, subir um lance ou 2 lances de escada correndo, para esse indivíduo, passa a ser uma atividade física importante. E vocês, que já passaram por essa experiência de fazer uma atividade física importante, sabem muito bem como vocês ficam ao final da atividade física. Como que é? Rubor. Vocês ficam vermelhos. Por quê? Porque a atividade física leva a uma vasodilatação fisiológica. Ok? Todos nós que fazemos atividade física e que não temos cardiopatia, vamos chegar ao final da atividade física importante vermelhos. Isso é normal, suados e vermelhos. Por que eu não fico vermelho? Ah, porque eu fico vermelho porque eu estou abafado? Não, porque você faz vasodilatação periférica. Isso é fisiológico. Então, se você pega um indivíduo com estenose aórtica importante e ele faz atividade física, ele vai evoluir com vasodilatação periférica. Qual é o problema? Quando eu faço isso, eu corto o mecanismo compensatório da vasoconstrição periférica. Então, o indivíduo que faz atividade física e tem estenose aórtica, ele vai vasodilatar. Isso aí para ele não é bom, porque ele vai evoluir com hipotensão postural. E a hipotensão postural faz ele sincopar. Então, a síncope da estenose aórtica é explicada pelo débito cardíaco fixo, pelo volume sistólico reduzido a cada batimento, que é compensado pela taquicardia e pela vasoconstrição periférica. Então, nesse contexto, você acaba evoluindo com síncope se você fizer uma atividade física considerada importante para esse paciente. Ok? Agora vamos trazer alguns insights importantes sobre a estenose aórtica e o exame físico. Porque no exame físico desses pacientes, você vai conseguir ter uma série de informações, uma série de layouts que vão te ajudar na perfeita interpretação, na forma de conduzir esse caso para que você possa utilizar esses conceitos, esses achados do exame físico na avaliação do paciente, na estratificação de risco, ou até mesmo para saber em qual paciente você deve intervir e em qual paciente você não deveria intervir. Vamos lá? Vou dividir em 2 partes aqui o exame físico desse paciente. A primeira parte na ausculta, a segunda parte nos sinais periféricos que são secundários ao pulso central desse paciente, ok? Primeiro vamos falar da ausculta. Inicialmente, quais são os focos básicos? Porque de nada adianta você conhecer a ausculta da estenose aórtica, chegar no seu paciente e não entender o que você está ouvindo, aonde você está ouvindo. Então, eu sempre sugiro isso. Crie na sua cabeça um checklist. Crie na sua mente uma forma de abordar o seu paciente. E a primeira coisa que você tem que fazer é achar o foco que você vai pesquisar, ok? Quais são os focos? Então eu tenho o foco aórtico e pulmonar, segundo espaço intercostal, exatamente na borda external, seja ela esquerda ou direita. Na direita, foco aórtico, na esquerda, foco pulmonar. Perfeito. Vou lá para a ponta do coração, no ictus cordis. Ali é o foco mitral. Perfeito? Na borda external esquerda, ali no 4º, 5º espaço intercostal, você vai encontrar o foco tricúspide, como vocês podem ver aqui nesse desenho que está ao lado. E exatamente no meio do caminho, entre o foco aórtico e o mitral, você vai encontrar o aórtico acessório. Muitas das vezes, em valvopatia aórtica, você tem uma percepção auditiva melhor dos sopros no foco aórtico acessório. Portanto, fundamental que você conheça e pesquise ele no seu exame físico. E o que é o achado principal da ausculta da estenose aórtica? É um sopro sistólico em foco de diamante, em forma de diamante. Em quais focos? Foco aórtico e foco aórtico acessório. E essa característica é tão importante que ela só vai acontecer nas valvopatias na estenose aórtica. Ah, Tiago, mas só estenose, diamante é patognomônica estenose aórtica? Não. Se você tem, por exemplo, uma obstrução subvalvar, miocardiopatia hipertrófica assimétrica com obstrução, você também pode ter uma ausculta muito semelhante a um sopro sistólico, foco aórtico em forma de diamante. Então, só a característica não mata para você o diagnóstico, você vai precisar de outros achados, mas aumenta muito a chance já de ser uma estenose aórtica se você reparar que é um sopro sistólico em forma de diamante.
Como então eu faço? Quais os mecanismos eu lanço mão? Para na beirada do leito, eu e o paciente, eu já saber de antemão qual é a doença desse paciente. A primeira dela, uma das manobras. Eu posso fazer a manobra de hand grip, tá? A manobra de hand grip é uma das situações especiais que vão te ajudar a definir o diagnóstico, já à beira-leito, já na hora ali com o paciente, sem precisar de exame complementar. O exame complementar vem para poder corroborar o seu achado, não para poder te dar um diagnóstico. Você vai entender o que é, você vai pensar o que é, vai lançar a mão de raciocínio clínico e vai corroborar o seu achado no exame físico junto com o exame complementar. Então vamos lá. O que a manobra de hand grip faz? Eu vou contrair uma mão contra a outra durante alguns segundos. Quando eu faço isso, eu faço uma contração dos músculos dos membros superiores. Contraindo os músculos do membro superior, eu levo um aumento da resistência vascular periférica. Leitura hemodinâmica, eu levo um aumento da pós-carga. Isso acontece de forma transitória. Enquanto eu estou fazendo força, a pós-carga está aumentada. Enquanto eu estou fazendo a manobra, eu elevo transitoriamente a pós-carga desse paciente. Então, transitoriamente, com uma pós-carga aumentada, eu reduzo transitoriamente o volume ejetivo. Então imagina aqui, numa situação normal, eu estou ejetando, sei lá, 30 ml por batimento, numa situação fazendo a manobra, transitoriamente eu passo a ejetar 20 ml por batimento. E ao fazer isso, eu passo menos fluxo de sangue por essa válvula doente e isso leva a uma redução da intensidade do sopro. Então, quando eu faço a manobra, quando eu aumento a pós-carga transitoriamente, eu reduzo a intensidade do sopro. Então, se eu estou examinando, é um sopro sistólico, forma de diamante, eu faço a manobra, o sopro reduz a intensidade, estenose aórtica, você acabou de fechar o diagnóstico, ok? Então, transitoriamente, reduz a intensidade desse sopro. Está aqui o fonograma mostrando que seria o normal e o fonograma após a manobra mostrando que você diminui a intensidade. Continua em forma de diamante, continua rude, como é a ausculta normal. Aqui é a intensidade, é como se você pegasse o volume, aquele botãozinho do volume e diminuísse a intensidade desse sopro, ok? Então, resolvemos a primeira situação especial. Outra situação especial que a beirada do leito, examinando o seu paciente, já vai te falar sobre gravidade. E é o pico sistólico tardio. Como vocês viram, existe uma crescente e uma decrescente durante a sístole. Portanto, essa forma de diamante. Se essa pontinha lá de cima estiver no final da sístole, portanto, pertinho da segunda bulha, você está diante de um paciente que tem uma gravidade maior, tem uma intensidade maior da doença, tem mais tempo de doença, portanto, um paciente mais grave. Vamos entender fisiologicamente como isso funciona. Aqui está aquele gráfico famoso que vocês viram na fisiologia, muitos de vocês ficaram traumatizados vendo várias curvas. Vamos entender que ele não é tão complexo assim. Vamos trazer algumas informações e você vai começar a aplicar essa leitura hemodinâmica na sua avaliação do paciente. Então aqui, eu tirei só a nossa curva de pressão dentro do ventrículo esquerdo, ok? É assim que a pressão ela funciona ao longo do tempo durante a sístole ventricular. Se você observar então, se a doença progride e esse paciente começa a perder força contrátil, começa a ter uma disfunção sistólica, essa curva muda de forma. Repara aqui do meu lado, embaixo, como que é a nova forma. Então aquela curva que subia rápido a pressão para depois cair, agora ela demora para subir a pressão. Repara que a ponta dela agora parece estar inclinada para a beirada. E essa ponta inclinada já mostra para mim gravidade. Eu já não tenho tanta força de contração como eu deveria ter. Tem inclusive a leitura ecocardiográfica disso. Se você fizer lá, colocar o eco e observar o fluxo ao longo do tempo, a velocidade da ejeção do sangue ao longo do tempo, o normal é como vocês podem ver na primeira imagem. Agora, se essa ponta começa a ir já para o final do ciclo, do meio para o final, você está diante de uma doença mais avançada. Okay? Você pode inclusive medir essa distância aí, né? Com a cardiografia nós utilizamos isso, quando esse valor passa de 100 milissegundos, você está diante de uma doença mais importante, mas não precisa decorar número agora, entenda o racional, entenda o porquê das coisas, ok? Então, se aquele coração, se aquele ventrículo precisa de utilizar força demais e não consegue fazer isso rápido, já mostra que tem uma disfunção, nem que seja subclínica, sistólica. Isso aí já muda a ponta desse sopro, muda a ponta da velocidade mais para o final da sístole. E isso aqui é um marcador de gravidade. Então está aqui o que seria o normal, né? Uma estenose aórtica importante, não dá para chamar de normal, mas ainda compensada,
E aí você tem aqui uma estenose aórtica já mais avançada, importante, porém mais grave ainda. Então o pico do sopro está mais próximo da segunda bulha. Fase inicial, então, da estenose aórtica, mesmo que seja importante, e fase avançada ou fase tardia da estenose aórtica, importante, ok? Então resolvemos esses dois aspectos de situação especial. Vou trazer mais uma para vocês aqui, fenômeno de Galiavardin. Por que ele acontece? O que é o fenômeno de Galiavardin, né? É você fazer a ausculta do seu paciente com estenose aórtica e ao auscultar o paciente você vai lá e repara no foco aórtico. Nossa, é um sopro sistólico em diamante, crescendo e decrescendo, né? Como vocês já estão acostumados, aquele sopro clássico da estenose aórtica. E aí você vai para o foco mitral, você examina todo o paciente, você não vai olhar só um foco. E no foco mitral você repara, nossa, aqui também tem um sopro. Esse sopro, ele também é em diamante, só que o timbre dele é diferente. Lá no foco aórtico, você escuta um sopro rude. Aqui na ponta do coração, você escuta um sopro agudo, timbre agudo. E isso aqui é o fenômeno de Galiavardin. É essa reverberação do sopro do anel aórtico para o anel mitral. Por quê? Porque o anel fibroso aórtico é contíguo com o anel fibroso mitral, como vocês podem ver nessa figura aqui do lado. Observando essa figura que eu mostro para vocês aqui, mostra exatamente isso. Você tem um anel mitral que serve de implante para os folhetos e o anel aórtico que serve de implante para os folhetos. E eles são contíguos. A mesma estrutura continua no outro. E ao vibrar, quando o sangue ejetivo passa na válvula aórtica estenosada, ele vibra também o anel mitral. E aí você consegue escutar na ponta do coração o mesmo sopro, a diferença, o timbre dele. Então, ouvi um timbre diamante na ponta do coração, Galiavardin. E isso aí fala a favor de gravidade. Questão da prova de título de cardiologia alguns anos atrás. Como é a ausculta da estenose aórtica após uma extrasístole, seja ela a atrial, ventricular, não me interessa, mas aconteceu uma extrasístole. Simples. Você tem o batimento ejetivo, está lá o sopro sistólico em diamante. E aí acontece uma extrasístole. Extrasístole é um batimento precoce, portanto, antes do tempo diastólico completo. Tem um volume ejetivo, portanto, menor. Então, você vai ter um sopro de menor intensidade. Já o batimento próximo, o próximo batimento, já que você tem uma pausa pós-extrasistólica maior, você tem um tempo diastólico maior, aquele ventrículo enche-se de volume, você tem um tempo maior de enchimento. E quando ele vai ejetar esse sangue, você tem uma intensidade maior do sopro, ok? Então, o primeiro batimento, após a extrasístole na estenose aórtica, a intensidade dele é maior. E isso também te ajuda a definir um diagnóstico. Então, está aqui o batimento extrasistólico, levando a um batimento pós-extrasistólico com intensidade maior, ok? E isso aí, na sua ausculta, já te ajuda a definir que você está lidando com uma estenose aórtica. Está aqui, você também pode fazer a leitura ecocardiográfica disso, né? A velocidade do fluxo aumenta também, mas isso aqui a gente vai deixar para discutir quando formos abordar critérios ecocardiográficos de gravidade. Já fica aqui o insight para vocês não esquecerem. Então está aqui a intensidade desse sopro. Resolvemos a ausculta. Vamos para a reta final agora. Achados periféricos, sinais periféricos da estenose aórtica. Ele é mais simples, por exemplo, do que a irmã insuficiência aórtica, ok? Vamos lá. Os sinais periféricos basicamente acontecem pela pressão de pulso desse paciente, pelo volume ejetivo que chega na aorta. Normalmente, o que nós encontramos? Esse aqui é o tipo de curva normal, que todo paciente que não tem valvopatia, que não tem estenose aórtica, vai desempenhar. Quando você tem estenose aórtica, e vocês viram, o volume sistólico torna-se reduzido. Então você altera a curva de pressão. Como que você altera essa curva de pressão? Esse aqui é o normal e ele passa nesse contexto aqui para uma estenose aórtica a esse contexto. Então repara, você tem uma diminuição da amplitude e um tempo maior. Nós vimos aqui agora exatamente isso. Você tem um volume menor, então entra menos sangue naquela aorta. Se entra menos sangue, o pulso reduz um pouco sua amplitude. E ele também demora mais para acontecer. Você não viu que ele fica apertando mais tempo? Acaba até alterando o pico sistólico dele. Então, você tem um tempo maior daquele sangue sendo injetado dentro da aorta. Isso chama pulso parvus e tardus, do latim, que é uma amplitude reduzida, uma duração aumentada. Então, pulso parvus e tardus é típico da estenose aórtica importante em grau avançado. Fala a favor de gravidade. Se você estiver examinando esse paciente beira-leito e encontrar esse pulso, esteja ciente, você está diante de uma estenose aórtica importante com gravidade aumentada. Provavelmente já passou até da hora de intervenção. Então,
Isso aí é um dado fundamental para vocês. Vamos ver esse vídeo mostrando exatamente como é a leitura do parvos e tárdaros. Compara então a palpação das artérias carótidas, em cima está o normal e embaixo o que seria o parvos e tárdaros. Então repara que você tem um tempo alargado e uma amplitude reduzida. Isso configura pulso, parvos e tárdaros. Perfeito? Então está aqui o desenho esquemático para vocês não esquecerem, pois isso aqui é fundamental para você avaliar o paciente beira-leito. Resumindo, do exame físico da estenose aórtica, tá? A parte da ausculta e a parte periférica. Pulso, parvos e tárdaros, sopro sistólico em foco aórtico e aórtico acessório. Ele é rude em crescendo e decrescendo, também chamado de diamante. Um pico tardio fala a favor de gravidade. Se você faz a ausculta de um timbre agudo na ponta do coração, isso fala a favor de gravidade, pois é o fenômeno de Galliard-Vardin. Manobra de hand grip aumenta transitoriamente após carga e leva a uma redução da intensidade do sopro. E vocês viram por quê? E finalmente, um batimento extrasistólico, o primeiro batimento pós-extrasistólico, leva a uma intensidade do sopro maior, como se aumentasse o volume daquela ausculta já naquele batimento pós-extrasistólico. Perfeito? Era isso então que a gente ia falar hoje. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui. A gente tem conteúdo no Instagram, aqui no YouTube, em qualquer lugar que vocês forem acompanhando. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.